Então vamos começar? Yes. Shall we start? Então tá. Hoje minha entrevista aqui é com o Lina. A gente se conheceu quando eu estava no meu segundo ano de au pair na Califórnia, em Sacramento. E eu quero te perguntar, Lina, você lembra como que a gente se conheceu? Olá. Nossa, Elisa, foi uma experiência bem interessante, né? A forma com que a gente se conheceu, tudo Doida. como aconteceu foi muito legal. Lembro sim, com certeza. Então, eu fui até no Facebook olhar, tipo, como foram as nossas primeiras conversas. E foi muito doido, porque fazia tipo, menos de um mês que eu tava na Califórnia. E o Lina, ele postou num grupo de que a gente faz parte da mesma igreja. E ele postou se tinha alguém que morava em São Francisco. E eu falei, eu moro aqui, não sei o quê. Daí ele falou que você tava indo pra lá, acho que na semana seguinte. Aham. E daí você perguntou se, meio que, e aí, né? Como são as coisas aí? E eu, muito louca, não conhecia, tipo, praticamente ninguém lá, mas faziam, tipo, talvez 3, 4 semanas que eu tinha contato com o pessoal lá. E eu, assim, não, você pode vir, eu levo você para conhecer os lugares, vou entrar em contato aqui com o pessoal da igreja e, tipo, você pode ficar na casa do pessoal. Gente, eu não conhecia nem ele, tipo, não era uma coisa assim, eu tenho amigos em comum, então eu Não. posso confiar, mas não era nem minha casa. Eu inventei, tipo, do pessoal ir pegar ele no aeroporto. Acho que foi o Weather que te pegou no aeroporto, Sim. se não me engano. Inclusive, você ainda falou que não, mas essa família, eu tenho a minha família na Califórnia e ainda eles podem até deixar um carro com você para você sair passear. Eu falei, nossa. Gente, eu achei que, tipo, eu tava mais tempo na Califórnia. Daí, quando eu falei, vou fazer a entrevista com a Lina, eu fui dar uma olhada no meu Facebook. Daí, quando eu vi, foi no dia do seu aniversário, né? No dia do meu Então, aniversário, é 12 de dezembro, não é? 11 de dezembro. Eu mudei pra Califórnia dia 12 de novembro. Então, assim, fazia Menos um de um mês que eu mês. tava na Califórnia. E eu tava assim, não, eu tenho essa família aqui que eu sempre fico na casa deles de final de semana, quando eu vou pra igreja, e você pode ficar. E, tipo assim, quando eles me perguntaram, você conhece ele? Eu devo ter falado, tipo, conheço. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá no sábado, acho que você tinha saído com o Eder, e daí quando você chegou, tipo, foi tipo assim, oi, mas eu não queria falar que eu não te conhecia. Aham. E daí, ao mesmo tempo, era tipo, fingir que eu conhecia. Mas eu acho que muito desse sentimento também é de quando a gente mora fora, de que a gente sabe como que é solitário. Então, Sim. eu tava lendo as mensagens e era tipo assim, não, pode vir. E eu falei assim, você pode vir, que você tinha falado que você tava muito triste porque era teu aniversário, mas teus amigos aí tinham feito uma festinha para você. E que Sim, foi sim. especial para você. E daí eu falei, não se preocupa não, que você tá vindo para cá, você já tá ganhando uma família e uma irmã. E foi realmente assim que a gente, depois de muito tempo Foi. de convivência, a gente realmente criou esse laço muito forte com o Éder, com a Karina, e depois com o pessoal mais de São Francisco também, Sim, mas a gente teve essa relação muito de irmão e irmã, né? De, tipo, realmente, tipo, a gente tava looking after each other, sim. né? Com Foi uma certeza relação muito a gente assim. desenvolveu isso e foi incrível que foi do nada, né? Foi Aham. muito rápido. Quando eu postei no grupo que eu estava indo para São Francisco, se tinha alguém da igreja para me dar umas dicas da igreja, lugares para ir, você foi a pessoa que apareceu e arrumou tudo. Foi incrível. Legal. Então, eu estava lá na Califórnia fazendo meu programa de au pair, mas eu quero que você conte como que você estava em Nebraska, como que você chegou lá e se era a tua primeira vez, então, nos Estados Unidos. Me conta um pouquinho dessa história. Tá, então o que acontece? Eu fui para os Estados Unidos nesse programa em 2013, mas não foi a primeira vez que eu estive nos Estados Unidos. Então a primeira vez eu fui em 2011, quando eu tinha 18 anos. Hum, Então o que acontece? Eu comecei. Foi assim, eu sempre quis ir para os Estados Unidos, né? Eu acho que é muito comum no Brasil as pessoas terem tanta influência dos Estados Unidos que o seu sonho é ir para os Estados Unidos, né? uhum, E eu desde pequeno queria. Só que o que acontece? Nunca tive. A minha família sempre foi família de bem difíceis condições financeiras. A gente não tinha dinheiro para viajar ou para fazer outras coisas. E só que eu tinha esse sonho. uhum, E o que acontece? Eu sabia que eu precisava de alguma forma aprender o inglês, que o inglês poderia então abrir portas, né? sim. E aí como que começou tudo então? Eu queria muito aprender inglês. Meus pais não tinham condições e eu tinha que trabalhar para ajudar meus pais.
porque meu pai estava em depressão, um monte de coisa acontecendo em casa, então foi era bem difícil. Mas um amigo meu, ele da igreja, ele falou: "Olha, já que você quer tanto, Lino, então eu vou pagar para você o curso de inglês". Oh, Então não sabia aquilo, disso. então foi ele, esse amigo meu que até ele já faleceu, mas Uhum, eu devo muito a ele. Só que o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que a gente precisa, né, de alguém fazer algo para a gente, para que nos ajude. uhum, Mas às vezes Deus faz com que só o primeiro passo seja dado e que você mesmo comece a andar depois. Por uhum. quê? O que aconteceu? Ele foi, fez a matrícula comigo, pagou a minha primeira mensalidade no curso de inglês e naquele mês a condição financeira dele virou do avesso Uau. e ele não pôde mais continuar pagando. Aham. Só que como eu não queria desistir, aí eu fui batalhando, trabalhando ainda mais e juntando daqui e ali, mas não parei o curso. Então eu continuei fazendo inglês, mesmo não tendo mais quem que pagasse. Então você começou a fazer inglês quando você tinha quantos anos, mais ou menos? 15. Eu 15. comecei logo quando eu comecei o primeiro colegial, né, no ensino Você médio, tinha eu uma comecei a noção fazer. ou você começou do básico mesmo? Do básico. Eu não tinha. Só eu sempre estudei em escola pública, né? Então Uhum. só o básico do básico mesmo que a Tipo, gente aprende. uhum. Mas a gente tem muita influência, né? Músicas, filmes, então acho que isso ajuda bastante também. Aí o que aconteceu? Depois que comecei a estudar inglês, eu tinha comigo que se eu tivesse o inglês, eu estaria pronto para quando aparecesse uma oportunidade. Uhum. E eu sempre pensava dessa forma. E aí, quando eu completei 18, eu terminei o colegial, eu já estava falando inglês razoavelmente bem, vamos dizer assim. E aí, eu terminei um curso técnico, que eu fiz também lá na escola, no meu estado, né, em São Paulo. Uhum. E no último semestre desse curso técnico, eles lançaram um programa. Eles falaram: olha, a gente vai inaugurar um programa esse ano. E aí, de cada escola desse curso técnico, a gente vai selecionar um aluno para ir estudar nos Estados Unidos por um mês. E aí, todo mundo foi se inscrever, eu me inscrevi também pelo embalo, né, dos Uhum. colegas, e por fim acabei ganhando a bolsa. Então, eu fui para Chicago, aí fiquei um mês em Chicago. Ah. Fiquei na casa de família, né, ficando com a host family, e aí foi o primeiro contato que eu tive, primeira vez que eu viajei para fora, viajei de avião, né, tive esse contato internacional, essa experiência longe de casa, Aham. tudo mais. Então, Ah, legal. isso foi em 2011. E aí, em 2013, então, eu tive essa oportunidade desse programa que chama Ciências Sem Fronteiras, né? Uhum. Então, na época, eu estava na faculdade, e aí esse programa era para você fazer a sua graduação sanduíche. Ou seja, você começava no Brasil, aí fazia uma parte da graduação fora do Brasil, e depois voltava e terminava. Uhum. Então foi assim que eu fui de novo, daí para os Estados Unidos, só que daí para para continuar a minha faculdade lá nos Estados Aham. Unidos. Quando você foi para Nebraska, não era um lugar onde você tinha como escolher algumas opções de estados que você gostaria de ir ou não? Não, não. Nesse programa a gente escolhia os países, mas eu não tinha. Na verdade, todo o programa, quando eu me inscrevi, eu tinha até me inscrito para ir para Portugal. Eu não tinha me inscrito para ir para os Estados Unidos. Mas aí deu umas coisas no edital de Portugal, e todo mundo de Portugal pôde escolher para outro lugar depois. Porque tinha que ter o TOEFL, que é o exame de inglês, e na Uhum. época eu não tinha. Então, quando aconteceu isso, eu fui mandado para os Estados Unidos. Mas lá, daí ninguém sabia qual a faculdade que você iria, qual você seria aceito, vamos dizer assim. Porque Nebraska não é tipo um lugar onde as pessoas, Não, nossa, quero conhecer Nebraska, né? Eu acho que eu escutei sobre Nebraska através de você pela primeira vez e depois disso nunca mais também. Então, agora me fala como foi essa experiência, qual que era o curso que você estava fazendo no Brasil e era exatamente relacionado com o que você estudava aqui nos Estados Unidos e como foi essa sua experiência, primeiramente dentro do âmbito acadêmico ali, né? Se você teve alguma dificuldade, como que era tipo o seu dia, como que era a uhum, questão de housing, né? A hospedagem
Também, se você puder falar o que você ganhava, porque eu sei que vocês ganhavam uma bolsa, né? Então, o que estava incluso nessa bolsa, se dava para você sobreviver com esse valor? E também, se você puder falar um pouquinho de âmbito cultural, o que acrescentou na sua vida? Bom, quando eu cheguei em Nebraska, né, como você falou, Elisa, Nebraska não é um estado que alguém fala, eu quero ir para os Estados Unidos para conhecer Nebraska, né? Então, mas é no meio dos Estados Unidos, né? A localização do estado é no meio dos Estados Unidos e é um dos estados que mais tem variação de temperatura, vamos dizer assim. Porque ou é muito quente, né, no verão, ou é muito frio, outono e inverno, e neva muito lá também. Então, tipo, é um estado que é bem diferente, é os extremos, vamos dizer assim. Só que quando eu cheguei lá, né, não sabia muito sobre Nebraska, claro, o ambiente de Nebraska já é um ambiente mais interior, vamos dizer assim, mais de cidade de interior, né? E as pessoas até são um pouco mais diferentes, assim, com relação a Nova York, por exemplo, claro, ou na Califórnia, se você for. Eu sempre fui muito bem recebido lá em Nebraska, acho que as pessoas eram muito amigáveis, mas tinha uma coisa que eu acho que faltou, tipo assim, Nebraska não tinha muitas atrações, vamos dizer assim, para você que é jovem, se você quer estar, né, conhecendo, se divertindo sempre, isso já não tinha muito. Então, o nosso ambiente lá era bastante, tipo assim, você tinha suas aulas, né, as matérias que você cursava na faculdade, e quando planejava, por exemplo, fazer um passeio, né, quando você pegava algum break, algumas férias, aí você queria sair de lá para ir para um estado mais interessante, alguma cidade mais que tivesse mais atrações. Bom, com relação às aulas, quando eu cheguei lá, embora eu já falasse inglês razoavelmente bem, eu tive que cursar matérias para melhorar a escrita, por exemplo, né? Que geralmente o nível de escrita em inglês tem que ser bem alto para você acompanhar as suas aulas na faculdade. Então, uma coisa que a gente não valoriza tanto no Brasil, vamos dizer assim, quando está estudando inglês. Então depende do seu foco. Se você quer aprender inglês só para falar, né, se comunicar, não precisa tanto ser tão pique, né, tão rigoroso com a relação à escrita. Mas como eu estava na faculdade, tinha que escrever muito inglês, então eu precisei cursar essas matérias e também cursar matéria de oratório. Então, Public speaking? public speaking, isso. E também para improviso. Mas foram matérias assim que agregaram muito, eu acho, não só por causa do inglês, sabe? São coisas que me ajudaram muito ao decorrer. Bom, as matérias eram compostas, né? Eram professores tanto americanos quanto internacionais. Eu tive aulas com professores de outros países também que eram maravilhosos, inclusive professor brasileiro. E as classes, né, as turmas eram muito diversificadas, muitos alunos internacionais, mesmo Nebraska sendo no meio do nada, vamos dizer assim, era lotado de alunos internacionais, o que agrega muito, porque traz diversidade, traz discussões muito abrangentes de outras realidades e tudo mais. Eu acho que eu cresci muito, não só por causa das matérias que eu fiz ou pelo curso, mas também como pessoa, porque você aprende muito com essas pessoas de outras nacionalidades. Você acha que, assim, no âmbito acadêmico, eu cursei algumas aulas na faculdade no Brasil e depois eu fiz faculdade aqui também. Para mim, a maneira como que a gente lida com o acadêmico aqui parece que é assim, você tem a aula ali e meio que você tem que... O professor dá aula e você tem que meio que estar ali presente e a quantidade, acho que, de tarefa fora de aula que você faz também assim, muito maior do que eu fazia no Brasil. Você sentiu essa diferença também, de diferença, assim, entre o acadêmico no Brasil e o acadêmico aqui ou não? Sim, com certeza.
Como você falou, quando eu estava no Brasil, né, na faculdade, eu cursava, por exemplo, cheguei a cursar 36 horas de aula por semana, Uhum. que eram tipo 12 matérias. E quando chegamos nos Estados Unidos, a maioria das pessoas pegavam 12 horas, 10, 8. Uhum. Se a pessoa pegasse 14, ela já, os outros já falavam, nossa, você é doido fazer tanta matéria. E Exato. eu não, quando eu cheguei, eu não entendi isso. Eu achava, não, mas isso daí o pessoal tá exagerando. Como Mas assim? não. Pega 4, 5 Como matérias assim? por semestre, Como né? assim, né? Eu vou pegar só essas matérias. E acontece, eu lembro que o primeiro semestre que eu tava, eu peguei 5 matérias. E eu Hum. achei que seria bem fácil, porque eu tava acostumado a fazer 10, 12. Mas é como você falou, Elisa. No Brasil, a gente vai muitas horas durante a aula, vamos dizer assim, você assiste muita aula, mas você não tem muita tarefa. Agora, já nos Estados Unidos, você vai lá para sua aula de 1 hora e você tem tarefa para a próxima aula que vai te tomar pelo menos 2, 3 Duas, horas para 3 fazer. horas, é. Então, era muito grande a carga horária de tarefa que tinha. E, e isso, só que também eu aprendi muito com isso. Por quê? Porque antes eu ficava muito dependente do professor. Eu acho que no Brasil eu era muito dependente do professor. Enquanto lá eu já não me encostava tanto no professor, porque eu Uhum. sabia que eu tinha que me virar, tinha que fazer as tarefas. Se eu não fizesse, não ia ter como passar na matéria. Uhum. Sim. Ah, e só tocar aquele ponto também do que era o. Quando você estava dentro do programa, então, eles davam Ah, alimentação, moradia. Você tinha algum outro gasto que você tinha que pagar do seu bolso mesmo ou não? então, desculpa. Com relação a isso, o programa era o seguinte: ele cobria então a tuition, né, que é os gastos da faculdade, as despesas, o custo dos cursos que você fazia. Ele te dava moradia, então a gente morava em espécie de no campus da faculdade, né? Então, uma espécie de apartamentos compartilhados, que nem eu dividi apartamento com um coreano, por exemplo. E dentro do campus tinha vários restaurantes. E esses restaurantes era livre para você ir comer a hora que quisesse, quantas vezes quisesse. Então era bem, Você não tinha bem bom. um limite diário. Você podia Não, realmente ir comer a hora que você não, não. Podia, se você quisesse ir cedo, à tarde, à noite, quantas vezes quisesse, você poderia ir. quisesse. E aí, além disso, a gente recebia do governo uma bolsa, vamos dizer assim, para ajudar em despesas extras. Então, eu recebia $300 por mês. Isso servia para quê? Para compra de livros, para despesas em outros cursos, ou também para você viajar. Se você guardasse o dinheiro, você também poderia viajar usando esse dinheiro. Uma coisa também diferente dos Estados Unidos e do Brasil é que no Brasil a gente usava, por exemplo, na faculdade, muito. Tinha os livros da biblioteca, ou então o professor levava o xerox de Uhum, material e tal. Já nos Estados Unidos, o que é muito comum é você ter que comprar os livros da matéria. Então, uhum, quando você se inscreve no curso, você já pega a grade, você pega as matérias e você tem que comprar os livros. uhum. Então, eu tive que comprar vários livros lá nos Estados Unidos. Comprar ou alugar também, que eu acho que é uma Alugar. comum aqui, né? Eu fiz É, isso durante o período da minha faculdade. Às vezes sai mais a pena, vale mais a pena você comprar realmente o livro, mas às vezes você aluga um livro para o semestre inteiro por $40, quando se é, fosse comprar, você pagaria tipo $200. sim, sim, Então sim. tem essa opção também. É, isso aí. Depois que você terminou, então você ficou um ano completo em Nebraska. E depois, qual que foi o processo depois para mudar? Que eu sei que você mudou de faculdade e também durante o período de summer você tinha você teve a oportunidade de trabalhar. Então, me fala um pouco a respeito de como foi esse processo de conseguir esse emprego, como foi essa Uhum. experiência para você trabalhando aqui nos Estados Unidos. Tá. Então, o que acontece? Eu fazia engenharia industrial no Brasil e quando eu fui para Nebraska, eu comecei a cursar matérias com as turmas de engenharia de produção, né, que é o mais equivalente. E Uhum. o que aconteceu é que
no segundo semestre que eu estava lá, a última turma de engenharia de produção se formou. Então, acabou o curso de engenharia de produção. Então, eu tinha a opção de continuar lá e fazer matérias que eu já tinha cursado no Brasil, Uhum. com engenharia civil, engenharia química, ou então transferir para uma outra faculdade. E aí, por isso que eu fiquei, então, um ano em Nebraska, e aí eu fui transferido para o Arizona, onde Uhum. tinha engenharia de produção, e eu fiz mais um semestre. Uhum. Dentro desse programa, todos os alunos eles tinham também autorização para trabalhar durante o summer, durante o verão. Só que era por conta do aluno. Uhum. Então, desde que a gente chegou lá, a gente tinha também disciplinas de como preparar seu currículo, como participar de uma entrevista. Você fazia esses mini cursos, vamos dizer assim, para que você se preparasse para o ambiente de trabalho americano. Só uma pausa. Era obrigatório você conseguir esse trabalho no summer ou era uma opção? Não, não era obrigatório, vamos dizer assim, mas era muito recomendado. Uhum. Né? Você não podia não fazer nada durante o summer. Então ou você conseguiria o trabalho, né? Ou Uhum. você teria que fazer matérias, ou você teria que fazer uma pesquisa. Você não podia simplesmente falar, não vou fazer nada e vou viajar. Não, Aham. tinha que fazer alguma coisa. Uhum. E aí a gente participava de feiras de trabalho, porque no campus da faculdade sempre eles organizavam feiras de trabalho. E nessas feiras era muito legal, porque você tinha que ir vestido como se fosse para uma entrevista. Porque nas bancadas eram as empresas que estavam lá, e Uhum. dependendo da sua desenvoltura na feira, eles já te chamavam para uma entrevista. Então foi. E eu tive vários amigos que conseguiram os seus estágios já na primeira feira de trabalho que fomos. Então era uma coisa real mesmo, não era assim, Sim. só tá aqui pretending, você só tá fingindo aqui para uma experiência de como era realmente Aham. da maneira que você se comportasse, ali você poderia ter uma chance. Sim, sim, foi. E tanto é que como a gente estava vamos dizer assim, marinha de primeira viagem, né? Então Uhum. todo mundo tá meio que com o pé atrás, como que seria. Mas quando a gente foi, e aí durante o dia inteiro a gente ficou conhecendo as empresas, conversando, vendendo o seu peixe, vamos dizer assim, né? Então todo mundo já tinha preparado seu currículo. E aí, no final daquele dia, uma das meninas que chegaram com a gente, ela conseguiu uma entrevista para o dia seguinte. E Uhum. no dia seguinte, quando ela fez a entrevista, no final da entrevista, ela já foi contratada. Nossa, que E legal. isso foi tipo em outubro de 2013, que ela foi contratada já para trabalhar a partir de maio de 2014. Então Uhum. ela estava sossegada com o summer job dela. E Legal. ganhar super bem ainda. Então, nesses trabalhos, vocês ganhavam remuneração também? Ou podia ser que seria tipo, um trabalho também que aqui é muito comum, Então, né? Você fazer o estágio, mas você não receber a remuneração. isso, então, por exemplo, dependia do que você concordasse, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, por exemplo, eu estava aplicando para trabalhos tanto remunerados quanto não remunerados, porque eu queria ter uma experiência de trabalho, né? Eu já Uhum. tinha feito pesquisa, já tinha feito matérias, então eu queria trabalhar. Mas, como você falou, Elisa, não era garantido de ter o salário. Uhum. Essa colega minha, por exemplo, ela conseguiu um salário super alto, que era acho que US$ 21 a hora, que para um estágio é maravilhoso. Sim. Então ela estava sossegada. Mas eu, por exemplo, quando eu só fui conseguir meu estágio, eu fiquei aplicando para muitas vagas. Eu lembro que eu apliquei para olha, eu acho que eu já apliquei para mais de 80 naquela época. Hum. Porque é difícil você tá competindo não só com o pessoal de fora, você está competindo com americanos também. Uhum. Então, é uma certa pressão, né? Não é fácil, não é simples assim. Mas tem muita vaga, tem muita oportunidade. E eu consegui trabalho, por exemplo, eu estava fazendo uma matéria, olha que legal, porque tipo, tem várias formas também de você conseguir o trabalho. Você podia ir nessas feiras, conseguir através das suas entrevistas, você podia se inscrever nos sites das empresas por conta própria. Só que comigo foi um pouco diferente. Eu cursei uma disciplina com a pós-graduação, e essa disciplina, eu amo estatística, eu amo Uhum. a área estatística. Que E eu doido. cursei
Eu queria fazer essa disciplina, que era uma disciplina de doutorado, que era na parte de design de experimentos. E aí, De mas você ainda estava cursando o seu bacharel. isso, eu estava na graduação, estava no Aham. bacharel. Só que como eu estava no terceiro ano da faculdade, só que eu sempre amei estatística, então eu já, tipo, tinha cursado várias disciplinas, estudado bastante por conta também. E aí quando eu fui me inscrever nessa matéria, tanto é que todo mundo negou, vamos dizer assim. Mas aí eu tive que fazer uma entrevista com a professora. E Hum. aí a professora me testou nessa entrevista e ela provou de eu fazer a disciplina dela. Uhum. E o que aconteceu? Quando eu fazia essa disciplina, foi a mais difícil para mim, é claro. Mas no final dessa disciplina, e eu nesse processo de procurar emprego, quando foi no último mês de aula, essa professora, ela recebeu um pedido, um outro professor do campus pediu para ela indicar um aluno para trabalhar com ele, mas Uhum. tinha que ser alguém muito bom em estatística, que ele queria alguém para fazer os designs de experimentos para ele na área que ele trabalhava lá. Uhum. E aí ela me indicou, porque ela falou que eu merecia aquela oportunidade por todo o esforço que eu tinha feito na disciplina dela. Eu acho que Então, isso é uma coisa bem legal daqui também, né? Que meio que você está criando já o seu networking quando você está na networking. faculdade. Eu lembro que, por mais que eu fiz a faculdade de comunicação aqui, mas todos os meus professores, assim, você se destacava um pouquinho mais na aula, eles já te davam indicações de, olha, eu Sim. vi que você é boa nessa parte, você deveria pegar essa outra matéria. Olha, se você precisar, teve professor que realmente chegou e falou, olha, esse aqui é meu e-mail pessoal. Se você precisar de qualquer coisa, qualquer dia, eu escrevo uma recomendação para você. Então, acho que isso é muito legal também das conexões que você cria com os professores aqui nas faculdades. Sim, com certeza. Eu acho incrível isso nos Estados Unidos, porque no Brasil a gente tinha relação com o professor, mas acabou a disciplina, era como se acabasse a relação. Uhum. Agora, nos Estados Unidos, não. É como você falou, ele se dispõe a continuar te recomendando, a ver que você progrediu, a ser Uhum. uma chave de networking na sua área, vamos dizer assim. Eu achei muito legal isso e essa professora me ajudou nisso também. Que legal. E como foi essa experiência? Então, você ficou 3 meses Aí, trabalhando para esse professor? isso. Aí foi acho que um dos trabalhos mais incríveis da minha vida, porque Sério? eu estava aprendendo, Ah. ganhando muito bem e, e eu não tenho o que reclamar. É claro que a rotina do trabalho americano, né, pode? Uhum. A rotina do trabalho americano, ela é bem puxada, né? Eles não brincam em trabalho, vamos dizer assim. Mas ela agrega muito e eles, pelo menos a experiência que eu tive, todos me ajudaram muito a aprender, a crescer, a aprimorar profissionalmente, vamos dizer Uhum. assim. Então, eu gostei demais. Eu trabalhei com gente nova, gente velha, na área, vamos dizer assim, e também americanos e pessoas de outros países. E a experiência, como eu falei, ela só acrescentou, foi demais. Você se arrepende de ter trabalhado dentro da faculdade, assim, ao invés de ter tido uma experiência numa companhia, alguma coisa assim, em um outro Ambiente? ambiente de trabalho? Ou não, Nem um para você pouco, foi assim, bem. nem um pouco, sabe por quê? Porque isso também eu achei muito legal dos Estados Unidos. É como se eu não tivesse trabalhando na faculdade. Uhum. Porque, embora eu trabalhasse para o departamento de recursos naturais, vamos dizer assim, eu não trabalhava lá, muito raro eu estava no campus, porque eu estava sempre na fazenda onde eles administravam, então eles administravam uma fazenda e toda a parte de experimentação, toda a parte de coleta de amostras, testes, não era simplesmente um ambiente acadêmico, vamos dizer assim, era realmente testes que são feitos na empresa, Uhum. sabe? Entendeu? Então, eu acho que eles não ficam só no acadêmico. Isso que Uhum. eu achei legal. Embora eu trabalhasse para o departamento, eu trabalhava como se eu estivesse em uma outra empresa. Sim.
Legal. Então dá só agora uma pinceladinha rapidinha. Como foi a tua experiência daí depois no Texas, no Arizona, né? Uhum. No Arizona. Como foi a tua experiência lá? Teve alguma coisa diferente de Nebraska? Como que era a parte cultural lá? Porque a gente sabe que parece que você muda de um estado para o outro aqui nos Estados Unidos, tem uma diferença muito grande cultural. Então teve alguma diferença novamente no âmbito acadêmico ou então no âmbito social ali no Arizona? Bom, o âmbito acadêmico eu acho que é bem parecido. Foi bem parecido para mim. Porém, o âmbito social com certeza foi diferente. Por quê? Então, como a gente falou, Nebraska não é um estado que muito atrativo, vamos dizer assim. Você não vê muitas pessoas falando que querem ir para Nebraska. E por conta disso, era difícil encontrar, por exemplo, brasileiros em Nebraska. Então, se você quer ter uma experiência realmente de imersão, de conhecer outras nacionalidades, inglês, falar inglês todo o tempo, era muito diferente Nebraska do Arizona, porque no Arizona era todo o tempo tinha brasileiro, todo lugar que ia tinha brasileiro. Então, isso para mim, por exemplo, a gente era entre 32 alunos brasileiros na Universidade de Nebraska, enquanto no Arizona tinha mais de 300. Então, você imagina a diferença. Nas aulas, eu raramente cursei disciplinas em Nebraska com outros brasileiros. Não que seja ruim, não é ruim, mas no Arizona, todas as minhas matérias tinha vários brasileiros cursando. Então, depende do seu propósito, né? Se Eu você sei quer que, realmente... eu sei que em Nebraska você teve um círculo de amigos, assim, bem variados de nacionalidade, tanto que Aham. eu acho que quando a gente se conheceu, quando você estava indo para São Francisco, você estava fazendo uma conexão para ir para um voo, onde que era para ver teu amigo? Para Seul, na Coreia do Sul. Eu Você ia tava... passar o ano novo com a família dele, né? Sim. Também eu sei das histórias que, assim, maravilhosas. No Arizona, você teve um círculo de amigos mais variados, assim, culturalmente também, ou você acabou tendo mais Então, aí que... brasileiros? Não. Então, essa foi a maior diferença para mim. E eu, por exemplo, que nem você falou, enquanto eu estava em Nebraska, o meu círculo de amizades, ele era muito diversificado. Uhum, Já no Arizona, não. No Arizona já foi basicamente brasileiros. uhum. Então, não tem nada ruim com isso. Eu também gosto de me relacionar com brasileiros, como, né, a gente sabe. Mas você meio que acaba se distanciando do propósito que você estava no país para você imergir em outras culturas, né? E se você só fica rodeado de brasileiros, o seu inglês já não fica tão bom e tem muitas outras coisas, né? Outra coisa legal é que, por exemplo, eu tive a oportunidade de passar o Natal e Ano Novo na Coreia do Sul, com esse colega de quarto que eu dividia quarto com ele. Então, você cria certos laços quando você se permite relacionar com outras pessoas de outras nacionalidades, que você acaba dando muito valor, porque é muito interessante. Sim. Acrescenta, te faz crescer muito. Uhum. É bem legal você das suas aventuras lá e isso daí daria tipo um outro vídeo de umas 2 horas, né, de experiências. Legal sobre isso. E agora, então, acho que eu quero falar sobre como foi a volta para o Brasil. Eu lembro que a gente fez uma despedida para você em São Francisco e assim, todo mundo tinha se apegado tanto com você, mesmo que você foi para São Francisco. Você sabe quantas vezes você foi para São Francisco enquanto você estava morando aí aqui nos Estados Unidos? Eu acho que eu fui 7 vezes para lá. Tipo, eram bastante vezes que você foi para lá. E eu lembro que na despedida a gente chorava, assim, que parecia que o mundo estava acabando, né? Porque foi realmente um laço muito forte que você criou comigo, com a nossa família adotiva ali e com toda Nossa. a comunidade da igreja que a gente faz parte. Como que foi essa volta para o Brasil? Você passou por muito tempo por esse meio que luto assim do intercâmbio da vida que você teve aqui e também se você teve meio que, por mais que você viveu tanto tempo no Brasil, você teve um choque cultural depois voltando para o Brasil? Olha, eu vou falar uma coisa. Um grande problema de você fazer intercâmbio é que você, ao voltar do seu intercâmbio,
você tá morrendo de saudade da sua família, morrendo de saudade da comida. Mas aí, tipo, você chega no aeroporto, você abraça seus pais, abraça seus familiares, chora. Aí você come junto com eles no primeiro dia, e aí no segundo dia você já tá com suas malas. Ok, mas e agora? Qual que é o próximo intercâmbio? Porque Aham. é muito viciante. É, eu acho que, pelo menos para mim, foi. Eu sentia muita falta de estar em contato com pessoas de outras nacionalidades, Uhum. de ter a oportunidade de falar em outro idioma, porque é uma coisa tão prazerosa e te abre as suas oportunidades, abre a sua mente com relação a muitas coisas. Uhum. Então, eu senti muita falta. Eu fiquei bastante tempo no Brasil, depois tentando achar meios de voltar, fosse Uhum. para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, para poder aprender ainda mais, né? Aprender Sim. melhorar ainda mais Quando as você chegou habilidades. no Brasil de volta, você já foi você voltou assim, direto para sua vida anterior ao intercâmbio da faculdade? Foi assim, na semana seguinte, como que foi? Bom, eu lembro, eu voltei dia 15 de janeiro de 2015. Uhum. E aí, dia 1º de fevereiro, voltaram as minhas aulas. Então, eu tive aí 15 dias para curtir a família, para dar uma visitada em todo mundo. E aí, voltar à faculdade, ao ritmo normal, para poder concluir a faculdade. E daí você teve mais um ano para terminar a faculdade aí no Brasil? Então, aí eu tive mais um ano, eu ainda levei mais um ano e meio. Uhum. O que acontece? As matérias que eu cursei, que eram equivalentes às que eu tinha que cursar no Brasil, eu consegui equivalência. Uhum. Tive que levar lá, lógico, histórico, comprovar. Teve matéria que eu tive que fazer prova, mas eu consegui eliminar. E consegui eliminar também o estágio, o que Uhum. para mim foi incrível, porque aí no meu currículo, no meu histórico, consta que eu estagiei lá nos Estados Unidos. Isso daí É, deve ter dado assim um dá um up. no seu currículo. Aham. Terminada então a faculdade, você sossegou com questão acadêmica ou você já começou outra faculdade, você fez pós, teve alguma outra coisa que você fez no âmbito acadêmico ou não? Acadêmico. Então, quando. Só mais uma coisa, um comentário a respeito Uhum. do campus, assim, né? Que eu cursava, você tinha a oportunidade de cursar matérias do seu curso, né, relacionadas à sua área, mas nos Estados Unidos você também pode cursar matérias totalmente aleatórias, né? Que você tem interesse em aprender mais e que não necessariamente seja relacionado Uhum. à sua área. Então, e eu sempre fui apaixonado, né? Eu sou apaixonado por linguística. Uhum. Então, eu cursei francês lá durante o período que eu estava estudando. E foi muito legal, porque daí você tem alunos internacionais que estão aprendendo francês e você tem professores franceses ensinando, faz muita diferença. Bom, cheguei no Brasil, terminei a faculdade e aí eu comecei a trabalhar. No último semestre que eu estava fazendo faculdade ainda, Uhum. eu já comecei a trabalhar para uma empresa chilena e eu tinha que. Era muito legal porque foi um período que eu estava trabalhando na área que eu mais gostava do meu curso, que era a área de celulose e papel, produção de celulose e papel. E aí eu tinha que viajar, eu amo viajar, e aí eu tipo, pude viajar para outros estados, no Brasil e tudo mais. Foi muito legal. Só que durante esse período surgiu uma oportunidade. Na verdade, eu recebi um convite, vamos dizer assim, para tentar uma outra vaga, numa outra empresa, Uhum. na área de gestão de negócios. E por coincidência, na mesma semana que eu vi essa vaga, né, eu vi também apareceu um curso na pós que se chama PSEG, né, que é a união da UFSCar com a USP. Uhum. Perdão, Exalc é a USP, que é a Exalc é de Piracicaba. Uhum. E aí, esse curso é uma pós-graduação, e aí eu tinha a oportunidade de fazer em gestão de negócios. Então, no que eu me matriculei no curso, para fazer a pós em gestão de Uhum. negócios, eu consegui a vaga de emprego na área de gestão de negócios. Então, foi bem, Daí você estava trabalhando e fazendo a pós ao mesmo tempo. isso. A pós era online, né? Eu Uhum. acho que é muito importante você nunca parar de aprender, vamos dizer assim. Eu acho que aprender sempre é bom. Então, essa pós, por exemplo, eu tinha aula uma vez por semana e era à noite, era online.
Então era bem, tem oportunidades, tem possibilidades para você continuar seu aprendizado. E daí, nessa época, então, você já estava com o coração assim aliviado, estava satisfeito de estar no Brasil ou ainda estava querendo voar? Você acaba se adaptando, né, novamente, mas eu sempre tive isso comigo, que eu queria voltar, eu queria ter oportunidade de sair, e até mesmo porque fora do Brasil é mais fácil de você ter uma liberdade financeira que te permita viajar, te permita, né, ter uma estabilidade melhor. Então, e eu não tinha aquilo no Brasil, e é meio difícil de ter, né? Não é tão fácil. Então, por isso eu tentava. Então tá, eu sei que agora você está casado e hoje conta aqui pra gente onde que você está morando e como que você chegou aí. Bom, então eu me casei, né, em 2017, dezembro de 2017. Brasileiro. Casei com uma brasileira e eu ensinava inglês para essa brasileira e acabamos nos casando. Já começou com segundas intenções, né? Não, não foi. No começo era só aula, mas aí depois acabamos começando a namorar e nos casamos. O que aconteceu? Eu já tinha tido essas experiências fora do Brasil e ela não. E ela queria também ter uma oportunidade, ter uma experiência internacional, saber como era, né? Viver longe da família, tudo mais. Porque isso não é simples como parece, né? A gente fala bastante das coisas positivas, né? O que é interessante, mas também tem o lado difícil do intercâmbio, que é você ficar longe dos seus amigos, longe dos seus familiares. Muitas coisas podem acontecer, claro. Como comigo, você sabe, Elisa, você teve lá presente no momento mais difícil que eu estava no intercâmbio. E aí, então tem várias coisas que podem ocorrer, mas que tudo tem um preço, né? Vamos dizer assim. E aí aconteceu. Então a gente se casou em dezembro de 2017. E aí eu soube de um programa que esse programa é para quem já formou na faculdade, está num período ali vamos dizer assim, pouco tempo depois de formado, ou você está no final da faculdade ou recém-formado, em que você pode aplicar para vagas de emprego fora do Brasil e você começa como trainee, se você passar nesse processo. Então, é muito legal esse programa, porque ele é uma forma mais fácil de você sair do Brasil, com um emprego fixo, vamos dizer assim, no começo temporário, mas que você pode, né, conseguir que seja fixo. Você pode compartilhar aqui com a gente como que é o nome do programa, ou Sim, então a agência, sim. qual que é Então, esse programa, ele se chama IASEC. Esse programa, são estágios, né, de intercâmbio. Tem tanto voluntariado, então você vai fazer causas voluntárias na África, na Ásia, ou então tem os que você trabalha por um tempo para ganhar experiência, mas não que seja remunerado. Quer dizer, eles te dão alguma remuneração, mas não tanto, vamos dizer assim. E tem um programa que chama Global Talent, que é o que eu vim, em que você tem o seu salário, você é contratado normal pela empresa. Tem muitas empresas que têm lá de opções. E você, depende do período, tem lá já dizendo se é 6 meses de emprego, 1 ano de emprego, e depois desse período você pode também ser contratado pela empresa diretamente. Eu vim por esse programa, então esse programa chamado Global Talent, da ESEC. Você paga uma taxa quando você é selecionado para a vaga, e aí você é responsável pelas suas despesas, vamos dizer assim, de viagem. Então, hoje eu moro na Suécia, né? Eu, quando vim para cá com a minha esposa, quando a gente conseguiu essa vaga de emprego, então a gente teve que desembolsar a viagem, né? O primeiro aluguel, vamos dizer assim. Mas aí Então, depois que você você chega... tinha um planejamento, assim, um dinheiro guardado para isso? Você teve um planejamento antes de aplicar para essas vagas? Ou foi, tipo assim, na louca, Não. apareceu e quero ir? Na verdade, como eu falei, eu casei em dezembro de 2017, né? Então, no Brasil, quando você casa, você tá falido no começo, né? A maioria dos casos é assim. Leva 5 Então,
anos para se recuperar da festa. Tá devendo, você tá devendo. Então, a gente ainda tinha dívidas do casamento, não tava fácil, vamos dizer assim. Então, mas a oportunidade era muito boa. Então, a gente fez de tudo, né, o que podia, o que não dava, para que a gente pudesse vir. O que acontece? Até para eu vir para a Suécia, a gente emprestou dinheiro. No final das contas, a gente acabou tendo que emprestar dinheiro. Mas aí, tipo, no começo que estava aqui, a gente já conseguiu acertar isso daí, entendeu? E aí você começa a andar com as suas próprias pernas. Sim. Então, que ano que você foi para a Suécia? 2018. Então, a gente veio em agosto. Você terminou esse programa já? Você foi contratado pela empresa? Ou qual que é a tua situação hoje em questão assim, de visto? Você tem a permanência? Conta pra gente. Então, o que é legal desse programa, por exemplo, a empresa que eu trabalho, ela contrata muita gente nesse programa. Muitas áreas dessa empresa contratam. Não só essa, mas várias empresas muito boas usam esse programa para atrair talentos de outros países. Quando você chega nesse programa, então, a maioria dos casos é 1 ano, mas aí depende do seu chefe, para te oferecer, se ele tiver como te oferecer uma vaga permanente ou não, vamos dizer assim. A maioria dos casos, ao final de 1 ano, eles acabam renovando, pode renovar para mais 6 meses, e aí depois desses 6 meses, eles decidem se vai contratar você ou se não. Tem casos que são contratados. Você também, durante esse período, pode estar aplicando para outras vagas em outras empresas. Tem colegas meus que começaram nesse programa na empresa que eu trabalho e durante o programa decidiram sair porque conseguiram uma vaga permanente em outra empresa. Então, também é possível. No meu caso, o que aconteceu? Como eu amo línguas, eu amo linguística. Quando a gente chegou aqui na Suécia, eu sabia que uma das coisas que faria muita diferença seria aprender o idioma, porque aqui eles falam sueco, né? Embora todo mundo fale inglês, o idioma nativo é sueco. Então, antes mesmo da gente vir, eu já estava estudando, e quando eu comecei a trabalhar, eu perguntava muito, tentava interagir bastante em sueco, e isso foi o que ajudou, porque eles viram que eu me esforçava, vamos dizer assim, e queria estar com eles. Na empresa, então, geralmente as pessoas falam o inglês ou outra língua, ou qual que seria a língua principal falada dentro da empresa? Sueco. A língua principal é sueco. Então, era um must-have, era tipo uma coisa que realmente você precisava se dedicar para aprender. Tipo, tem muitos que moram aqui há vários anos e ainda não falam sueco, tá entendendo? Não que seja uma obrigação, mas isso eles apreciam muito, certo? Então, o time que eu trabalhava, eu era o único estrangeiro no time. Então, era mais confortável para eles conversarem em sueco nos momentos de break, né? Então, e como eu me interessava em aprender, então eles gostavam disso. Tanto é que quando foi em dezembro de 2018, né, 4 meses depois que eu estava trabalhando aqui, a minha chefe me ofereceu daí então uma vaga permanente no time. Olha, legal. O que foi muito legal. Porque, como ela mesma disse, eles queriam alguém que se interessasse não só pelo emprego, porque é fácil você se interessar pelo emprego, porque você ganha bem, você tem uma estabilidade, mas é difícil você se interessar pela cultura, muitas das vezes, pelo país. Então, isso também é importante. Sim, legal. Bom, eu ia te perguntar se era importante ter a língua nativa, então acho que você meio que já me respondeu isso. Então, me fala agora sobre tanto da experiência no Ciências Sem Fronteiras como agora, quais são as vantagens e desvantagens dessa experiência no exterior, que tanta gente, acho que principalmente hoje no Brasil, eu recebo muita mensagem das pessoas perguntando qual que é o caminho para ir para os Estados Unidos? Você sabe como que visto eu consigo para poder sair daqui? Porque minha realidade hoje no Brasil não tá legal, então eu recebo muita mensagem de pessoas querendo sair do Brasil hoje. Me fala quais são as experiências assim que você fala, não, olha, realmente vale a pena por isso, mas você tem que colocar também na balança
essas desvantagens? Uhum. Bom, primeiro que se você, só assim, tipo, acho que isso é essencial. Se você quer sair do Brasil, seja para estudar, para trabalhar, o que quer que seja, você tem que entender que é importante aprender inglês. Uhum. Isso acho que é fundamental, né? Não precisa ser fluente para você poder sair do Brasil. Acho que isso é um paradigma que muitas pessoas têm. Que tipo assim, só vou poder viajar para o exterior quando eu for fluente. Não. As pessoas vão te entender mesmo que você não tenha um inglês perfeito. E isso funciona. Porém, tem muitas coisas a se pesar, né? Então, é bom viver fora do Brasil? É muito bom. Você tem um aprendizado muito grande, você expande seus conhecimentos sobre culturas, você tem a oportunidade de conhecer outros países, viajar, comer comidas diferentes, né? Aqui eu moro na Europa, é muito fácil viajar entre um país e Ai, outro, barato. inveja. Ai, tô indo para esse lugar, paguei 15 euros. É muito barato, é. Então, por exemplo, para ir, que nem eu moro na Suécia, para ir, por exemplo, à República Tcheca e de volta 20 euros Uhum. voo, né? Então é muito fácil, barato. Porém, você tem que pensar que não é simples viver fora do Brasil. Vamos dizer assim, viver longe da sua família. O emocional Porque conta muito, né? o emocional conta muito. Vai ter dias que você vai acordar com uma saudade muito grande, que você tem que saber dosar, controlar e pensar no seu objetivo mesmo, né? Que você tudo tem um preço, né? Não tem, você não consegue tudo que você quer sem abrir mão de outras coisas. Uhum. Então, que nem a gente está vivendo fora do Brasil, está tendo essa experiência internacional, mas a gente teve que abrir mão de muitos momentos, muitos aniversários, Uhum. as crianças que vão crescendo, né? A gente muitas vezes perde momentos com eles e tudo mais. E muitas Então, vezes a conexão mesmo com a sua própria família, que não é simplesmente, não tenho mais essa conexão, mas aos não é poucos a mesma. você vai perdendo que, por mais que você volte, Hum. você sabe que você pertence àquele lugar, mas não é. Você sente que você sempre perdeu alguma coisa do que aquelas pessoas se transformaram e no que você se transformou também, né? Sim, Porque a sim. experiência você acaba, acho que, criando. Você pega um pouco da cultura do local, então você se transforma numa outra pessoa, e muitas vezes há um conflito ali entre quem que eu era, quem que eu Aham. sou essa pessoa no Brasil e quem que eu sou essa pessoa quando eu moro num outro país. Perfeito. Você falou, você definiu o que acontece. Uhum. Porque muitas das vezes a gente acaba aprendendo involuntariamente, você acaba mudando um pouco do que você é. Não a sua essência, vamos dizer assim, mas muitas das coisas que quando eu estava no Brasil, que eu fazia, hoje quando vou para lá já ajo diferente. Uhum. A gente não percebe, mas as pessoas que estão em volta, elas Sim. notam. E durante esse período aí, ou aqui nos Estados Unidos, ou aí agora, tem alguma história assim de um perrengue que você fala assim, putz, meu, aconteceu porque eu sou estrangeiro, assim, alguma coisa que você não sabia culturalmente, alguma coisa que você falou, algum perrengue que você fala, putz, meu, tem alguma história aí? Ah, sempre tem, né? A gente fala às vezes coisas que, por exemplo, tem certas palavras aqui em sueco Uhum. que, por exemplo, tem palavra que é a mesma em sueco e em português, só que, não, peraí, deixa eu explicar. Não vou explicar, não vou traduzir, mas tem certas palavras que se a gente pronunciar em português e um Ah, sueco ouvir, é um super palavrão, tá ah, entendendo? Tem certas coisas assim, e a gente não sabe disso, né, quando uhum. vem. E aí você, às vezes, acaba conversando, que nem eu tava com a minha esposa, porque eu converso, né? E aí você percebe que as pessoas em volta, às vezes te olham assim, e você fica, nossa, o que será que eu Sério que falei eu de tô errado? falando essa palavra? É. E aí depois você vai pesquisar, você fala, meu Deus, eu falei isso. E Ah, eles entenderam isso. aham. Então, acontece isso. E outra coisa também é quando você está aprendendo um idioma novo, né? Seja o inglês ou o sueco, você vai falar coisas, às vezes pronunciar de forma errada, que pode entender outra coisa. Uhum. Esses dias mesmo, por exemplo, a gente foi encontrar com um casal sueco, uma brasileira e o marido é sueco. E aí, quando eu fui falar com ele,
eu fui falar que ele estava, que fazia tempo que a gente não se via, só que Hum, em vez de eu pronunciar länge sen, né, que em sueco é tipo há bastante tempo, eu falei långsam. hum, Eu troquei a pronúncia do E com o A, vamos dizer assim. uhum. E aí virou que, em vez de eu falar pra ele, faz tempo que a gente não se vê, eu falei, nossa, como você tá lento. Aí, tipo, e aí ele ficou olhando assim, uma coisa, né, simples, mas que na hora eu falei, meu Deus, o que que eu falei, né? E aí depois ele me explicou, dando risada, falou, eu não tô muito rápido, mas acho que não é isso que você quis dizer. Então, tem esses momentos, né? Legal. Então, acho que eu vou querer fazer um outro vídeo depois com você e com a Fran para contar mais assim, a fundo sobre a experiência de vocês aí, até porque offline, né? Depois, quando a gente estava conversando, eu estava falando a respeito de como que a experiência para você deve estar sendo diferente do que a experiência Sim, para ela, sim. porque ela foi para te acompanhar. Então, eu quero bater um papo com vocês Maravilha. mais sobre a vida de vocês aí. Mas agora deixa aí algum recado para esse povo todo que está querendo sair do Brasil ou então ter uma experiência de intercâmbio. E também vende aí teu peixe, que eu sei que você está com um canal no YouTube também. Então, dá aqui Bom, um adeus com uma ah, mensagem para nós. eu gostaria de agradecer pelo convite, Elisa. Eu acho que por mais oportunidades como essa, porque eu acho que você é uma pessoa que é muito comunicativa. A sua forma de comunicar, ela, ela atinge muito bem as pessoas. E falta isso, vamos dizer assim, falta instrução, falta essa ligação, essa forma que você explica. As pessoas que têm vontade de sair do Brasil, elas muitas das vezes não acham que não têm oportunidades, não têm caminhos. Só que as oportunidades elas chegam. Só que você tem que estar com o que precisa, entendeu? Uhum, Então eu acho que, como eu falei já anteriormente, se você tem essa vontade, invista no inglês, aprenda uhum, inglês. E eu tô falando isso não porque, como você falou para eu vender meu peixe, eu ensino inglês, né? Tenho esse canal no YouTube, Carlino Almeida, para ensinar inglês. Então, o que acontece? O meu objetivo com isso é mostrar para as pessoas que é possível você sair, você ter oportunidades que não precisa você ser rico, você, entendeu? Não está restrito a dinheiro, vamos dizer assim, quem tem dinheiro. Você tendo o que precisa, que no caso o inglês, as oportunidades podem aparecer. uhum. Então, eu acho que se tem uma coisa que eu diria, estude inglês, que isso abre muitas portas. Muito obrigada. Um beijo e Beijão. fico esperando você para a próxima vez. Tá bom? Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Tchau. Até mais. Até.